Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Velho Testamento, 4º livro da Bíblia, Números. No livro de Números, no capítulo 13. Números capítulo 13, do versículo 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Só até aqui. Uma passagem bastante conhecida no nosso meio. A vida dos 12 espias que foram dado uma incumbência a eles de espiar a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel, terra que mana leite e mel, como é conhecida, e eles vão para olhar essa terra, para espiar essa terra, e é enviado 12. Depois a gente vai ficar um pouquinho com Caleb, que é um desses 12, mas, no geral, eles trouxeram um relatório para Moisés, mas a maioria, 10 deles, trouxeram um péssimo relatório daquela terra. Ainda de que eles tinham visto que a terra era boa, era uma terra que tinha muito alimento nela, né? Foi colhido lá um cacho de uva, e eles trouxeram esse cacho de uva e mais algumas frutas, mas a Bíblia fala que precisou 2 homens para carregar o cacho de uva. Então você vê que é uma terra excelente, era terra boa. Mas aqueles 10 homens, eles viram somente as dificuldades que tinha naquela terra. E eu comecei a pensar sobre espiar a terra. O que tem a ver com a gente espiar a terra? Quantos de nós já fez isso, né? De alguma maneira, a gente vai espiar a terra, aquilo que a gente tem no coração para fazer. Até mesmo para comprar um terreno. Ninguém compra um terreno sem ir lá ver o loteamento, para ver a topografia, para ver a vista do lugar. Você vai lá para olhar, você quer colocar seus pés lá e falar, olha, vou comprar um terreno aqui. Quando você vai comprar qualquer outro tipo de coisa, quando você vai namorar, você espia a terra, não espia? Você olha, você indaga. Então é algo que também a gente faz na nossa vida. E aqueles espias trouxeram um relatório péssimo. Pensando nas coisas de Deus, pensando naquilo que Deus tem pedido de mim, de você, qual é o relatório que a gente tem vindo e colocado para Deus, do que a gente tem visto e de que avanço a gente quer dar? Qual é o relatório que você tem dado para Deus? Qual é a resposta que você tem dado a Deus? Porque Moisés ficou esperando uma resposta deles, de quando enviou eles para ver essa terra. E como eu tinha dito, quantos de nós desistem? Mas era uma promessa de Deus para a vida daqueles homens. Mas por causa daqueles homens que eles foram coveiros, porque eles viram só as coisas más daquela terra, eles só viram a dificuldade que eles iam passar para conseguir alcançar aquela terra. Eles não pensaram que Deus já tinha prometido que ia dar aquela terra para eles, que eles não iam padecer, eles iam conquistar aquela terra. Deus tinha esta promessa para eles, mas eles viram os gigantes que tinham na terra. Quantas coisas que é para a gente conquistar e que aparecem ondas gigantes para atrapalhar, para desanimar a nossa vida, para fazer a gente desistir, para fazer a gente voltar para trás. Eu fico pensando em Josué e Caleb, homens que eles queriam demais entrar naquela terra,
porque eles acharam que era uma terra tremenda, a terra que Deus queria dar para eles, e tinha prometido dar para eles. Eles vieram e falaram, não, eles ficaram muito bravos com aqueles 10 espias que trouxeram, murmuraram contra aquela terra e contra Deus, e eles queriam. Mas por causa daqueles 10, eles passaram anos andando junto, vendo cada um deles cair no deserto. Então eu fico pensando, Caleb tinha 40 anos quando aconteceu isso. Ele poderia ter desistido lá para o deserto afora, largado ao parceiro dele, a Josué, e desistido. Mas ele não desistiu, porque ele tinha, eu penso que ele olhou aquela terra, ele pisou naquela terra, e ele visualizou, quem sabe, a família dele plantando, trabalhando, cultivando aquela terra. Era terra boa, e ele queria aquela terra. Mas passa 45 anos, passa 40 anos, e agora ele está com 85 anos. E lá para frente, no livro de Josué, a gente vai ver que ele pede a terra. Ele reivindica a Deus aquilo que Deus tinha prometido. Ele falou, eu quero essa terra, eu quero essas montanhas, que é a montanha, a terra de Hebron. Ele queria essa terra, mesmo com a idade de 85 anos, ele fala no texto, que ele ainda estava com a mesma força, com o mesmo vigor. Deus tinha feito com que ele ficasse com a mesma força, com a mesma esperança, de não desistir, e entrar naquela terra, e possuir aquela terra que seria dele e de toda a família dele. Quantos de nós, quando a gente desiste de algo na nossa vida, muitas vezes a gente não sabe, mas é algo que pode comprometer toda a nossa família, pode abençoar a nossa família, porque Deus, ele tem um projeto para cada um, mas ele tem um projeto para a família dele, para a nossa família, e muitas vezes ele escolhe eu e você para fazer a diferença na nossa família, na nossa cidade, aonde quer que você vá, ele quer fazer isso conosco, e muitas vezes a gente desiste. Então nessa noite eu queria dizer para você, não desista. Você pode até esquecer que é em Números capítulo 13, você pode até esquecer esses personagens que estão aqui, mas não esqueça, Deus é que mandou eu falar, não desista dos seus sonhos, não desista. Quem sabe é hoje, nessa noite, que tem algumas cadeiras vazias, e tem algumas pessoas que criaram dentro delas uma expectativa, estão lá naquela praça, e eu creio que pode haver milagres lá hoje, porque o Espírito Santo opera nas nossas vidas, e é a igreja de Jesus que está lá. Nós temos que levar em consideração a isso. Não é algo natural, não é um ajuntamento qualquer, não é um show que vai ter lá, mas são homens, ministros de Deus, que vão ministrar louvores, homens e mulheres de Deus, que vão falar em nome de Jesus lá. E por causa desse nome, eu creio que pode haver milagres lá. Não podemos desistir. Mas quem sabe que hoje, com esse número pequeno de pessoa, menor de pessoa que temos aqui, e eu venho da parte de Deus falar, não desista. Nem que seja a mínima coisa na sua vida. Quem sabe você tem pensado para tomar uma decisão, tem pensado em desistir. Quantos desistem da igreja local? Desistem muito fácil. Qualquer coisinha, eles se milidam e desistem. Voltam para trás. Saem correndo a qualquer vento que passa atrás de Deus, sabendo que eles têm um Deus residente dentro deles, dentro de cada um. Porque eu creio que cada um aqui já teve uma intimidade com Deus. Caleb, ele afirmou aquela palavra no coração, naquele dia, e eu creio que ele foi com aquele entusiasmo ver a terra, e quando ele viu que era terra boa, ele voltou louco para chegar em Moisés e falar, vamos pegar essa terra que Deus nos prometeu. Mas aqueles
parceiro deles, fizeram com que eles não entrassem na terra naquele primeiro momento. E passou anos. E ele tinha direito de desistir. Ele podia ter desistido, mas ele não desistiu. Nem se a gente começar a pensar então em Jesus, não é? Eu já falei de Caleb porque Caleb era homem simples, como eu e você. Jesus, ele não desistiu do propósito que ele tinha de Deus de salvar o homem. E ele não desistiu. E ele teve muitas oportunidades para desistir. Ele foi tentado também 40 dias no deserto e ele não desistiu. Não desistiu de mim e de você. Demorou alguns anos, depois que eu me converti, a entender que Deus não desistiu por causa de mim também. Porque quando eu comecei no Evangelho, eu via num todo, eu falava assim, é possível que Deus iria ter olhado só para mim, um semi-analfabeto. Que bom, que de bom posso ter eu, não é? De uma cidadinha pequena, de uma família sem nome, não tem um sobrenome conhecido, não é? Mas Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Não desista. Se você tem nessa caminhada de vida cristã, desistido das coisas, retoma. Porque você pode retomar. Porque Caleb, ele retomou aquilo que estava há 40 anos lá atrás. Ele falou, não, eu quero essa terra. Aqui a terra pode representar tantas coisas na minha e na sua vida. Mas eu tenho visto a mão de Deus na minha vida, na vida da minha família. Esses dias eu tive uma experiência com Deus de ver o quanto que eu preciso, a cada dia mais, ser dependente de Deus. E muitas vezes é preciso vir circunstância na nossa vida, desafiadora. Muitas vezes Deus permite que venha uma prova grande na nossa vida, para a gente reconhecer que a gente é dependente totalmente de Deus. Não tem como depender só um pouquinho ou depender 80%. A gente tem que depender de Jesus 100%. Há uns dias atrás, eu estou trabalhando numa fazenda e eu ia pegar um caminhão de lá para descer lá embaixo da serra e eu senti medo. Ainda que eu já sou motorista há alguns anos da minha vida, eu senti medo. Porque é um caminhão que está muitos anos parado, né? Não é feita uma boa manutenção desse caminhão já velho. E eu já tinha pegado outro dia um pouquinho e tinha visto que o caminhão não é muito bom de freio. E eu senti medo. E eu vi que ninguém podia me ajudar. Ninguém. Nem a Sônia, né? Ninguém. E eu precisava cumprir isso. Ir buscar 13 toneladas de esterco lá embaixo da serra, em Vitoriana, descer a serrinha e subir. E descer a serra de Botucatu ainda. E eu fui lá perto do caminhão e clamei a Deus. Falei, Jesus, eu sou dependente, eu estou com medo. Eu tenho medo desse caminhão, eu tenho medo do freio desse caminhão. É um caminhão câmbio seco, difícil de engatar, ele não... O irmão ali que mexe com caminhão sabe disso. É um caminhão que não aceita erro. Se você errar uma marcha dele, você não engata mais. E se o freio falhar, só Jesus. Então eu fiquei na dependência de Deus, eu clamei a Deus antes de pegar esse caminhão, pedi para Deus tirar o medo de mim, e me dirigia, e que eu fizesse o que eu tinha que fazer, o trabalho, e eu pedi a Deus e fui, e eu consegui, passei essa cidade, tive bastante momentos difíceis, cheguei lá, consegui, carreguei, subi de novo, e Deus foi muito bom comigo, né? E quando eu cheguei de novo na fazenda, eu consegui descer toda a serra,
mais 2 quilômetros de uma serra bem difícil lá, que tem que descer em primeira. Não pode deixar nem embalar o caminhão. Depois que eu consegui pôr lá no lugar que era para colocar o caminhão, eu glorifiquei a Deus. Eu falei, Senhor Jesus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor é com a minha vida, né? Não desisti, não esperneei, não falei que não ia, sabe? Não desisti daquilo que estava posto para mim. Tive vontade de falar, não vou, com isso aqui eu não vou. Mas Deus é bom, porque a pessoa que me mandou, nem cristão é. De repente ele poderia falar, e a sua fé? Não é? Então eu glorifico a Deus. Não desista daquilo que Deus tem para você. Quem sabe você está aqui nessa noite, precisando ouvir essa palavra, com alguma coisa para você resolver, quem sabe amanhã, quem sabe nessa semana, algo que você precisa tomar uma decisão, e Deus te fala hoje, pode tomar sem medo, porque eu prometi, e eu sou fiel para cumprir, e Deus tem uma promessa na minha e na sua vida. Não desista de nada na sua vida, dos seus sonhos, das coisas pequenas, que às vezes você pensa que é pequeno, o sonho de ter sua casa, o sonho de reformar sua casa, o sonho de construir lá no fundo da sua casa, de aumentar a sua casa, o plano de ter um carro melhor, o sonho de ter algo próprio, de ter um comércio, de ter algo assim, que muitas vezes você já tentou ter, ou pensou em ter, e pessoas falaram, não vai dar certo, isso não dá certo, fulano já faliu com isso, o outro não foi para frente. Não desista de nada daquilo que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração, sabe? Desde as mínimas coisas, não desista, porque Deus é bom. Porque nessa mínima coisa, de uma manutenção de um caminhão, do meu medo, o Senhor foi comigo, sabe? Foi a segunda vez que eu estava trabalhando com esse caminhão, e na primeira vez eu apanhei demais dele, desse câmbio que ele tem, que desafia qualquer motorista. Quem nunca pegou não é capaz de andar nem 2 quarteirão com um caminhão desse. E nessa segunda vez, Deus foi tão bom comigo que eu dirigi muito bem. Eu consegui reparar as falhas que eu estava tendo da primeira vez. Por que eu falo isso? São coisas simples, mas a gente vê o valor que você tem para Deus. Quem sabe você tem algo e você, uma coisa simples, um medo que você tenha, e é algo que você precisa vencer esse medo. Não desista. Eu também tenho bênção na minha vida, através da minha filha. Há uns dias atrás, eu não posso falar para você que culto que foi. Numa oração, o pastor falou aqui em cima sobre as mulheres que queriam engravidar. E quando o pastor falou isso, eu pensei no meu coração, Senhor, que essa palavra possa alcançar minha filha lá em São Paulo. Porque a minha filha já teve decepção nessa área, ela já perdeu 2 gravidez e está fazendo tratamento já faz tempo, é o sonho deles. E eu sei que nessa metade de caminho, eles já chegaram até desistido, assim, de ter o filho. E naquele dia, sempre que fala de mulher grávida, de gravidez, eu lembro da minha filha e falo, Senhor Jesus, é só o Senhor que pode fazer isso acontecer, porque os médicos falam que está tudo normal. Mas sempre ao 4º mês de gravidez, ela não consegue e perde a criança. E para honra e glória do Senhor, esses dias nós ficamos sabendo que ela está grávida. Então eu glorifico a Deus. Ela não desista. Ainda que o sonho seja dos teus filhos, mas você tem autoridade sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Parece que não, mas se a gente for ver bem, nós temos autoridade. Nós podemos orar, nós podemos clamar. Como cristão, nós temos autoridade sobre essa cidade. Não espere que essa cidade, ela vai melhorar através
da política. É preciso a política. Mas sabe quando que essa cidade vai melhorar? Quando os cristãos se levantarem para mostrar o amor de Deus. Amar. Simplesmente amar. Voltar para buscar alguém que está para trás. Voltar para dar a mão para alguém que perdeu lá atrás. Porque eu sou o dono de todas as coisas. A autoridade há em mim. Por isso eu digo que a igreja do Senhor Jesus, ela é a que tem a chance, toda a ferramenta nas mãos para mudar uma cidade. Em todo aspecto, viu? Seja no mundo físico, no mundo espiritual e no mundo terreno. Porque nós sabemos de histórias verídicas de pessoas que foram para cidades que tinham terras que não era fértil. E ali eles, com fé, oraram, clamaram a Deus, pediram a Deus. E nos dias de hoje são cidades que abastecem quase um país com frutas e verduras. Um lugar que não produzia nada. E por causa da vida de um homem que Deus levou para aquele lugar, mudou a vida daquela cidade. Deus tem levantado você para mudar uma geração. Deus tem levantado você. Quem sabe você foi levantado dentro da sua família para fazer com que o amor de Deus, através da sua família, restaure todas as pessoas que tem na sua família, pessoas que não se falavam, pessoas que não se dão e são sangue, são da mesma família, mas através do seu testemunho de vida, através da sua busca com Deus, eles também vão ser tocados. Não desista. Faça como Caleb. Traga um bom relatório para Deus. Deus se agradou, tanto que só foi Josué e Caleb, daqueles 12, que entraram na terra. Passou 45 anos para Caleb falar assim: hoje eu tenho a vitória na mão. Eu não estou dizendo para você que vai passar 40 anos para acontecer isso na sua vida. Porque se Deus quiser, pode ser 40 dias, 40 minutos ou 40 segundos. Você pode sair daqui hoje. Quem sabe você que vai sair daqui hoje e vai lá para a praça. Quem sabe você tenha uma expectativa de algo acontecer lá. Pensa nisso. Porque muitas vezes que eu já fui nessa praça, eu sei no mundo espiritual o quanto aquela praça ali tem um significado. Viu? Então eu tenho olhado e tenho pedido para Deus: Deus, abre a visão. Abre a visão dessas pessoas. Que eu creio muito que Deus, não é que Deus vai mudar, mas Deus vai abrir a visão daquelas pessoas. E aí então a cidade começa a tomar um novo rumo. O seu bairro começa a tomar um novo rumo, a sua família. Busque a Deus. Esses dias eu tenho olhado e tenho visto o quanto que eu preciso, a cada dia mais, o quanto que às vezes eu sou distante de Deus. E eu preciso buscar ser dependente de Deus em tudo, até nas mínimas coisas. Porque Deus vai cuidar de tudo para nós, de uma maneira ou de outra. Às vezes a bênção não vem para aquele caminho que você está pensando que vem, porque nós somos humanos e a gente fica esperando, às vezes, daquele lado. É daqui que vai vir, e Deus manda vir de outro lado. O profeta de Deus foi levado para um vale, e Deus mandou que corvo fosse tratar deles. Quem sabe ele nunca imaginou que poderia vir um corvo trazendo pão e carne do melhor que tinha para eles, para não deixar que eles falecessem. De repente você não sabe de que lugar vai vir a bênção na sua vida. De repente você nem sabe por que você está aqui na Vineyard, nessa igreja, com esse povo que está aqui. Mas Deus sabe por que te trouxe aqui. É porque Ele tem um propósito na sua vida. Um propósito de edificação, de transformação, de crescimento na sua vida. Não é? Não desista. É isso que eu queria deixar no seu coração. Que você possa saber que você tem muito valor para Deus. Você é exclusivo para Deus. Pode haver milhares de pessoas com o teu nome,
Mas só você tem esse DNA. Só você tem esse jeito que Deus te fez. E tem muitas coisas que Deus vai tirar da gente. Muitas coisas Deus quer que a gente esqueça. Mas muitas coisas Deus não quer que a gente esqueça. Da onde nós saímos, da onde nós estávamos e aonde Deus quer nos levar. E Ele tem uma proposta para você, para os céus, que isso não é pouca coisa. De uma vida eterna, de um reino, daquele que pode todas as coisas, que está nos esperando. E nós esperamos, aguardamos a vinda do Senhor Jesus. E a vinda do Senhor Jesus vai ser para recompensar aqueles que serviram, aqueles que não desistiram, assim como Caleb e Josué não desistiram de servir ao Senhor na dificuldade, na dor, na tristeza. Não desista.